E agora já estou com o Marcos Franzoni, Miguel Livramento, uma boa tarde para vocês. Boa tarde. Vamos falar da líder da Série A, Chapecoense. Pois é, Eugênia, Chapecoense dominou o jogo, venceu o Avaí, foi para o topo da tabela, mas daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto com mais detalhes, gols, etc. Antes, vamos com a Série B do Campeonato Brasileiro, porque o Figueirense entra em campo hoje às 7h15 da noite no Scarpelli contra o Boa Esporte em busca da liderança isolada da competição. Para isso, o time precisa vencer. Em entrevista coletiva, o técnico Márcio Goiano falou do jogo de logo mais e das armas do adversário. Eles têm um bom sistema defensivo, conheço bem os dois zagueiros, conheço bem os dois volantes e vai dar essa sustentação e dali para frente jogadores rápidos, jogadores leves, então nós temos que estar preparados, lógico, para uma equipe que vai estar postada no sentido defensivo, mas nós temos que saber que quando eles tiverem a posse de bola, a gente também tem que ser uma equipe de transição rápida também no sentido de marcação, porque é uma equipe rápida, veloz, com o Felipe, com o Rodolfo do lado esquerdo, o Alisson do lado direito, o próprio Wesley, que é um jogador bastante forte, que é de referência. Bem, o técnico Márcio Goiano tem força máxima à disposição para o jogo de hoje, mas mesmo assim deve fazer uma alteração no time. Depois a gente conversa sobre isso com o Miguel Livramento. O goleiro Thiago Rodrigues, que falhou em um dos gols na derrota para o Guarani, deve dar lugar ao Fábio, recém-contratado. Na entrevista coletiva, porém, Márcio Goiano preferiu manter o mistério. A gente tem que ter calma nessa hora. Tivemos aí a semana toda para pensar, para analisar. O Fábio também veio com esse intuito, né? Um jogador que tem experiência, tem uma vivência. Então todos estão preparados, né, para jogar. Isso é muito importante, não só ali no sistema dos goleiros, mas todos os outros, né? Nós temos zagueiros hoje também de qualidade, que a gente pode estar trocando, e outros setores também. Eu fico feliz com relação a isso, quando você tem opções, né? Você tem opções dentro de campo e fora do campo para você mudar. Bom, e aí, Miguel, será que vai jogar o Fábio? Vamos por parte. O Figueirense tem que ganhar o Boa. O Boa está no campeonato para disputar ali, para ficar na Série B. O Boa estava disputando a Série B do Mineiro. Exato. Estava disputando, mas o ano retrasado já disputou a B, ameaçou alguma coisa. Teve um ano, parece que foi 2014, 2014, que o Avaí subiu. Quase subiu o Boa. Quase subiu, né? Mas não é dos favoritos. Não. O Figueirense é favorito, tem que ganhar, não pode perder pontos para o Boa. Sobre a mudança de goleiro, eu sou contra. Eu acho que o Thiago Rodrigues é um bom goleiro, é um grande goleiro, tem salvado o Figueirense, né? No próprio jogo diante do Guarani, que o Figueirense perdeu 2-0, ele falhou, mas ele também fez defesas espetaculares, né? Fez uma defesa de mão trocada, tá? Eu acho que é uma precipitação, e a não ser que o Figueirense queira arrumar lugar para o Fábio, que foi um goleiro que foi trazido agora. Veio do Ituano, é um goleiro experiente. Veio de lá, tá, porque tem o Luiz Carlos também que já estava aí, né? Sim. E aí eles vão pular fila. Sabe que esse Fábio, o goleiro, tem mais de 2 metros. 2 toca metros embaixo. É? Goleiro grande, a gente toca a bola embaixo. Então tá bom. Sabe? Quando o goleiro é muito grande, toca a bola embaixo. Bota por baixo. Toca por baixo, que ele custa se abaixar. Legal. Sabe? Vamos falar de Série A? Vamos falar de Série A. Vamos lá então, a Série A no Clássico Catarinense, na Arena Condá, deu Chapecoense. A vitória por 2-0 diante do Avaí levou o time do oeste do estado à liderança do Brasileirão. Já o Leão da Ilha está na zona do rebaixamento e amargou o 3º jogo sem vitória e sem marcar sequer um golzinho. A Chapecoense abriu o placar logo aos 16 minutos do primeiro tempo. Depois do chute de Luiz Antônio no travessão e da confusão na área, Wellington Paulista bateu cruzado e fez 1-0. Ainda no primeiro tempo, aos 37, Reinaldo aproveitou a sobra na entrada da área e bateu para o gol. Sem chances para Kozlinski, 2-0 Chape. O Avaí chegou com Judson, que bateu de primeira e quase marcou. Mas a Chapecoense também teve chances de ampliar, com o Apodi no chute de longe e com o Wellington Paulista, que cabeceou e parou na boa defesa do goleiro havaiano. No segundo tempo, com muita neblina, a Chapecoense tocou a bola e controlou o jogo. Final, Chapecoense líder 2, Avaí na zona do rebaixamento 0. E aí, Miguel? O jogo de um time só. Foi, né? É o jogo de um time só. Você tem que separar as coisas. Primeiro, o técnico do Avaí é cabeça dura.
Ah, mas ele botou o Avaí na Série A. Botou. Tem nada a ver, mudou, acabou. Continua com o mesmo esquema falido do Campeonato Catarinense que ele não ganhou. Aliás, o Avaí foi lanterna da Copa Primeira Liga. Foi eliminado da Copa do Brasil pelo grande Luverdense, e perdeu o Campeonato Catarinense para Chapecoense dentro de casa. Dentro de casa. E agora ainda não ganhou nenhuma partida, não fez nenhum gol. E faz tempo que esse ataque do Avaí, que para mim é um ataque de asma, faz mal a quem tem, não faz um gol. O último gol que o ataque fez foi na Primeira Liga contra o Figueirense, 1-0, o gol do Rômulo. Sim. E o contra a Chapecoense, lá em Chapecó, na partida final de 1-0, foi o gol do Leandro, numa falha do goleiro. E o técnico não muda, fica com o Rômulo, fica com o Denilson, muda o time, cara. Ah, mas não tem? Tem. Se ele não botou depois o menino lá, o Lourenço, não botou o fulano, deixa o Rômulo de fora, deixa o fulano de fora. Estão anunciando aí várias contratações. Agora, tem uma coisa, eu acho que é válida a empolgação da Chapecoense, mas peraí, a tabela ajudou também, né? A tabela ajudou, 2 jogos seguidos dentro de casa, né? O Avaí, 2 jogos fora de casa. O jogo, a única coisa que o Avaí está devendo para mim é a vitória diante do Vitória, que o Avaí empatou em 0-0. E que o juiz não deu um pênalti. Mas você não pode contar. Ontem também teve um pênalti a favor da Chapecoense que o juiz não deu. Isso aí faz parte do jogo. O que o Avaí tem que fazer é o seguinte: chamar o treinador. Vem cá, meu filho, ou tu muda ou nós mudamos. Porque não adianta contratar o Maico, que está sendo contratado, o Alex, que está sendo contratado, com esse ataque de asma aí, né? Por favor. Vamos dar uma olhadinha rapidinho, Miguel, na classificação para a gente entender melhor como é que ficou a Série A do Campeonato Brasileiro. Pode rodar aí, pessoal. Classificação tá aí, ó. A Chapecoense, como você falou, líder, 7 pontos, né? Pelo saldo de gol, né? Tem 3. A Chapecoense agora tem 2 jogos contra o Cruzeiro, né? Quinta-feira pela Copa do Brasil em Chapecó. Na primeira lá, ela perdeu de 1-0. Exato. Pode fazer um gol dentro de casa, vai para a penalidade. E depois joga no final de semana. Domingo. Domingo, lá no Mineirão. Contra o Cruzeiro, já pelo Campeonato Brasileiro. Aí a coisa vai começar a fluir. Sabe como é que é? Porque a Chapecoense tem um time acertadinho? Tem. Mas não é um time assim que... não é um time que... Não, é um time acertado. É um time acertadinho. Enquanto que o Avaí está insistindo com uma roupa da missa há 30 anos, aquela roupa. Já tá surrada já aquela roupa. O azul já ficou até desbotado. Então é isso que acontece. Miguel, deixa só te dizer que o pessoal lá em Chapecó, apesar de ser início de campeonato, está empolgado, viu? Em 6 participações do time na Série A, 4 em sequência, é a primeira vez que a Chape assume a liderança. A primeira vez a gente nunca esquece, não é verdade? Olha só. A liderança tem que dar um sorriso, né, merecido. Eles têm que ir se acostumando, né? Que os pequenos um dia também crescem, né? Foi muito boa. Esperamos que fique assim até mais uns 5, 6 rodadas, para ficar bom, para ficar ótimo, porque time por time é o nosso, não perde para ninguém não. Nós mantendo esse ritmo aí, nós vamos se manter entre os 10 até o final do campeonato. O torcedor, pelo menos, acredita. Com certeza. Tem que botar fé e vai ser assim até o final do campeonato. Sempre na primeira página. A turma está empolgada lá. Olha aqui, ó, é normal a empolgação, né? A Chapecoense teve um problema, fez 6 meses ontem da tragédia, tá, aquele negócio todo. Isso uniu o pessoal. Acontece o seguinte, é normal a empolgação, como também é normal a revolta do torcedor do Avaí. Mas tem um ditado que diz o seguinte: não quer se ver quem bem começa, quer se ver quem bem termina. E o Avaí está no campeonato para não ser rebaixado. Ainda faltam 105 pontos a serem disputados. É só o presidente do Avaí, abre o olho, presidente.